que é o Estado de um lado e o mercado de outro, é cumprir um papel de desnaturalização. É de colocar em questão, muitas vezes, as forças hegemônicas que controlam essas instâncias. De certa forma, a sociedade civil, e esse é o sentido maior do nosso trabalho, é recuperar a dimensão humana e um processo de uma palavra marxista, que ainda tem muito sentido contemporâneo, de desalienação das práticas efetivadas na cidade. O que significa isso? O processo de alienação faz com que, e tem um elemento fundamental, que é o processo de reificação, faz que muitas vezes a gente perca a dimensão quem é sujeito e objeto nas relações. Então, no campo por específico da cidade, muitas vezes a cidade, ao invés de existir para o sujeito, para as pessoas existem para a cidade. Ao invés do Estado existir para servir o cidadão serve ao Estado. Ao invés do mercado servir para atender os interesses do cidadão que consome, a gente passa a servir aos interesses do mercado. Então, esse processo permanente de transformação do sujeito em objeto, isso se dá em todas as instâncias. A gente vira objeto da religião, vira objeto do Estado, vira objeto do mercado, vira objeto do casamento. O casamento, ao invés de servir para nós sermos sujeitos deles, como pessoas livres que se amam e propõem uma nova tipo de relação, nós viramos afirmados por um tipo de sonoridade que faz que a gente afirme a condição específica de ver o casamento. Tanto no plano subjetivo como no plano objetivo, nós somos permanentemente transformados de sujeitos em objetos. O nosso desafio fundamental é como é que a gente recupera essa condição de sujeito. Isso em todos os níveis. Então, o papel da sociedade civil é colocar em questão os modelos existentes de conformação da vida cotidiana que nos faz fazer um processo permanente de desconhecimento de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós podemos viver. Então, quando o Paulo fala do projeto Minha Casa Minha Vida, está claro que o pressuposto do programa não é o atendimento das necessidades habitacionais desse cidadão. É a necessidade de se submete à lógica do mercado e, a partir da lógica do mercado, você visa atender o interesse desse consumidor de moradia. Como o mercado é o pressuposto da relação, é o sujeito do projeto, toda a lógica do projeto passa a ser definida por ele. E como a lógica do mercado é de otimização cada vez mais do seu lucro, vai, obviamente, fazer um projeto descolado de um projeto de habitar, de um projeto de inserção plena na cidade, e aí você tem esse tipo de dinâmica. Isso acontece em todas as nossas ações. Todas as discussões que faremos aqui vão ser dominadas pela premissa que atende a uma lógica de controle ou uma lógica de objetivação e no caso do mercado, é uma lógica do lucro. A educação não é diferente. A educação, objetivamente, se a gente pensa na escola que nós temos hoje, é uma escola que, ao invés de reconhecer os estudantes como sujeitos, então a escola deve servir, a educação deve servir a esse sujeito, deve ser um instrumento de fazer com que ele amplie seu tempo e espaços existenciais, deve fazer um espaço que ele consiga viver plenamente a dimensão do contemporâneo. Esse sujeito, que é o estudante, vira objeto, por exemplo, das disciplinas. Eu sou professor de geografia, por exemplo, da Faculdade de Educação. Eu estou lá há 23 anos, eu falo, se eu tiver que falar uma coisa só importante para vocês, só uma, que eu diria o seguinte: a geografia, vocês não estarão na escola para ensinar geografia. A geografia não pode ser um fim em si mesmo. Existe um estudante, esse estudante tem uma relação com o mundo e a geografia é uma forma de mediar a sua relação como estudante com o mundo. O que acontece é efetivamente ao contrário. A geografia se torna um fim em si, como a química, a física, a gramática, e simplesmente se abandonam a perspectiva da vida. Então nós temos uma educação completamente desconectada do elemento fundamental da vida. Para que significado? E é claro que ela perde significado. Nós estamos no momento presente, que quem tem filhos da nossa idade sabe muito bem, existe uma dimensão cada vez maior de romper com o que caracterizou pessoas como eu, Paulo, na nossa geração, que era a busca da estabilidade no emprego e de um projeto de futuro. O medo da instabilidade era muito grande. Essa geração está buscando cada vez mais ter prazer e ter significado existencial desde agora e não no futuro. É outra compreensão. Então essa escola que está aí não tem nenhum cabimento. O nosso desafio fundamental é como é que nós fazemos uma escola de sujeitos. Então a primeira coisa é reconhecer a dimensão integral dessa educação. Essa educação que nós temos, e aqui tem uma coisa importante, porque tanto eu coordenei o projeto de educação do Lidberg e o Faustino o projeto de cultura, e nós tivemos experiência em secretário de Educação e Cultura, respectivamente lá em Nova Iguaçu, e tem uma coisa que trabalhou muito junto, o que seria educação
Integral. A educação integral hoje ela tem 3 componentes fundamentais. A primeira é a escola tem que ajudar no desenvolvimento das habilidades cognitivas. É aprender a pensar, a desenvolver a racionalidade científica. Isso é obrigação da escola. Eu só falo desse jeito, eu só adquiri a capacidade de operar conceitos de além da experiência do senso comum, não por causa dos meus pais, que tinham educação primária, mas por causa da escola. A escola pública foi fundamental para eu construir essa racionalidade. Isso continua sendo um papel fundamental da escola, de ampliar essa possibilidade de além do senso comum. Só que tem uma segunda dimensão fundamental da educação integral, que é a experiência da convivência. Nós temos caras como nós, acreditamos piamente que a questão da democracia é fundamental. Então que o direito à igualdade é fundamental, do ponto de vista da dignidade humana, e o direito à diferença. Então, nesse sentido, a escola é um espaço fundamental de experiência da convivência com a diferença. Tem muita gente que diz que educação se traz de casa. De casa também se traz homofobia, racismo, machismo, intolerância, cada vez mais. Então, se a escola não cumpre esse papel de trabalhar no campo da convivência, de fazer que as pessoas experimentem o direito à autenticidade, como dizia Rousseau, da gente ver plenamente o que a gente pode ser, ela não cumpre o seu papel. Então, tem uma dimensão ética na escola que é tão importante quanto o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Habilidades cognitivas são habilidades de interpretar, comparar, de analisar, de sintetizar, de memorizar, que termina sendo a mais enfatizada. Isso é que é a base para o pensamento. E a ética é a base para a nossa convivência social. E, por fim, tem a dimensão estética. A dimensão estética ajuda a romper com a lógica produtivista, utilitarista do mercado. A gente aqui tem uma galera da SPOC, que é a Escola Popular de Comunicação Crítica do Observatório de Favelas. Quando a gente começou essa escola e a gente foi buscar um determinado patrocínio, teve um cara falando para a gente, nos chamou lá, a empresa já estava comprometida com o patrocínio, aí mudou o gerente. Esse gerente nos chamou lá e falou: eu só quero chamar para vocês aqui que eu estou indignado. Eu acho um absurdo vocês quererem fazer esse tipo de projeto. Isso é uma enganação. Esses meninos, por exemplo, não podem ser iludidos desse jeito, já jogar dinheiro fora. Esses meninos têm que fazer curso de marceneiro, de cabeleireiro, têm que fazer curso de manicure. Não é fazer curso de vídeo, de fotografia, jornalismo, de publicidade, ou seja o que for. Isso não está dentro do horizonte deles. Quer dizer, essa lógica produtivista, utilitarista, alimenta boa parte, inclusive, dos projetos sociais. Inclusive esse conceito de que vamos colocar esse garoto no teatro, na dança, na música, para eles não virarem traficantes. Muitas organizações da sociedade civil trabalham com esse argumento, inclusive. Então o nosso desafio é reconhecer que nós temos direito, porque somos sujeitos de direitos, a viver a dimensão estética, a viver a dimensão da gratuidade, do sensível, e nós temos que operar isso na escola. Tem um termo que eu acho horroroso, que é arte e educação. Ele simplesmente não combina, porque a arte tem sua autonomia. A arte tem um campo de autonomia, mas a educação é impossível de ser separada do campo artístico. Efetivamente, é impossível pensar a educação sem pensar a dimensão cultural. O problema fundamental não é garantir o aumento do orçamento, por exemplo, para a cultura. O que estava lá 1,3 no governo Lula e baixou para 0,13 no governo Dilma. A Dilma reduziu 10 vezes o orçamento da cultura. O problema fundamental é que a gente tem que pegar o orçamento da educação e utilizá-lo objetivamente para ampliar muito as ações estéticas que existem a partir das escolas. Então, nosso objetivo fundamental é como é que a gente produz, através de equipamentos escolares, projetos efetivamente, do ponto de vista da cultura, com artistas cada vez mais na escola, que permitam essa ampliação do tempo e espaço dos estudantes. Como é que os estudantes são reconhecidos como produtores de arte? Como é que os professores também são? Como é que artistas profissionais podem cumprir esse papel? Como é que a gente massifica a experiência de arte efetivamente dentro dos equipamentos escolares e no entorno? Como é que a escola se torna um espaço fundamental de revitalização das experiências estéticas no espaço onde ela está localizada? Isso é absolutamente possível. Isso é educação integral. Então, o nosso desafio fundamental, me parece, como sociedade civil, é estar discutindo um projeto de cidade. A cidade tem que estar a serviço do sujeito. É como é que a gente coloca as instituições e os projetos de política pública a serviço dessa premissa. Quando a gente trabalha a partir da busca desse sujeito integral, a partir de projetos que efetivamente permitam essa vivência do ser integral, a gente se transforma no que a gente é. Nós somos sujeitos da cidade, sujeitos da vida, e as instituições têm que estar construídas a partir dessa premissa. Esses são desafios fundamentais. Como instituições da sociedade civil, nós temos o trabalho e o prazer de estar construindo, principalmente para dar sentido às nossas vidas, para que a gente consiga efetivamente viver com mais plenitude e para sermos sujeitos efetivamente da nossa experiência. Obrigado.